Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the new year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Boa tarde a todos, bem-vindos ao Wild Billy Bruce PT, amigos da Bruce PT, comunidade springsteeniana mundial e universal. Estamos aqui para mais uma tertúlia de fim de tarde sobre o universo Bruce Springsteen. Eu sou o Pedro Guerreiro e temos connosco o Olá, Fernando. eu sou o Fernando. Hoje temos aqui muita coisa boa para partilhar convosco. Preparem-se, como sempre temos muita conversa, muita música do Bruce, obviamente, e não só. E histórias que fazem parte desta nossa grande viagem pela Street Nation. Por isso, meus amigos, fiquem connosco. Até já. Someone what's the price? Someone buy some time and maybe live my life. I want have a wife, I want have some kids, I want look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. I got high hopes. I got high hopes. Ora bem, meus amigos, viva mais uma vez. Depois deste High Hopes, espero que tenha sido tão divertido para vocês como foi para nós. Energizante. E precisamos destas
destas energias positivas, termos high hopes no melhor futuro para todos. Ora bem, como nós tínhamos dito na última emissão, vamos passar a ter emissões regulares com um esquema de live um bocadinho diferente. Vamos trazer notícias e algumas curiosidades que espero que gostem. Vamos começar pelas notícias, Pedro. Vamos começar pelas notícias. E vamos começar por uma notícia que sei lá, Nos deixou bastante contentes a todos. Vamos começar pela reedição especial do álbum Nebraska, que traz uma edição expandida em vinil, e não só, também um formato digital com material inédito. E uma coisa que me está a deixar com água na boca, já tivemos uma pequena amostra do Open All Night, da gravação que o Bruce fez em abril, em vídeo dele a tocar em acústico o álbum todo do Nebraska, que vai sair nesta edição, além daquele que toda a gente considerava o Holy Grail, que é o Electric Nebraska. Que estamos todos finalmente, não é? Se ganha a luz do dia. Todos nós estávamos à espera dele. Vai sair em que dia? Recorda-me, Pedro. Ora, se eu não estou em erro, dia 17 de outubro. 17 de outubro? 17 de outubro, sim. Okay. Uma semana antes do filme. Okay. Exatamente. Eu estou expectante. Muito. Estou entusiasmadíssimo. Já fiz a minha pre-order. Já fiz a minha pre-order, a minha encomenda, e estou entusiasmadíssimo e super expectante para ver o que é que aquilo nos traz. Eu acho que é um tesourinho que devia ter estado na... E se calhar não. Eu acho que se calhar num track se perdia-se a essência do que é esta relíquia do Nebraska, que é um álbum mítico. Eu acho que merece. É um álbum que marca a carreira do Bruce. Sim. Para além de ser naquela fase crítica em que ele passou por um momento muito difícil de depressão, coisa que é retratada no filme que vai sair, Deliver Me From Nowhere. É um álbum que capta o American Noir e capta aquilo que o Bruce quis transmitir do ponto de vista estético, do ponto de vista inspiracional e daquilo que ele tinha, daquilo que ele estava só vivendo e daquilo que ele tinha lido e estudado sobre a sociedade americana naquela fase precisamente da sua vida. Entretanto, esta semana vai sair dia 13, se não estou em erro, portanto, muito brevemente, de hoje a 8, de hoje a uma semana, vai sair o artigo na Time, uma entrevista e um artigo de largo espectro, de grande, digamos, de grande retrospectiva daquilo que é a carreira dele. Coincide precisamente com o aniversário dos 50 anos da primeira aparição do Bruce na capa da Time. É um artigo extremamente bem escrito pelo Eric, um jornalista que também é fã e crítico musical, e portanto ele fala-nos muito interessante de toda a carreira do Bruce, de como é que ele pode a qualquer momento, e isto é uma espécie de rábula que só os americanos é que se calhar percebem, que é possível que o Bruce apareça no Asbury Park Boardwalk, porque ele diz que o Bruce estava tão disfarçado, parecia um homem comum e praticamente ninguém daria por ele. Eles encontraram-se no Asbury Park Boardwalk, foram até ao Stone Pony, onde tiraram as fotografias. O artigo fala-nos sobre os 50 anos do Born to Run e também um pouco da carreira do Bruce, sobre os dois álbuns que não foram muito comerciais, mas que foram aclamados pela crítica, e que na altura o Bruce estava naquele limiar da prova de fogo entre desaparecer do panorama musical ou fazer algo que fosse bombástico. Saiu Born to Run, isso é falado lá no artigo, e depois é feita toda uma retrospectiva da carreira até agora. Voltamos a falar sobre a tour
do Land of Open Dreams e toda a mensagem política por detrás, para além dele nos falar que hoje em dia já está velho e já não quer saber, já não se interessa, Já não se interessa com as críticas. já não se interessa com as críticas e, portanto, ele lança cá para fora Dizendo em inglês, para não ferir I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Portanto, lançamos as biopics, já autorizou fazer a filmagem do Deliver Me From Nowhere. Portanto, ele já não faz aquele filtro que fazia quando era novo, que estava muito preocupado. Não queria nada registado exatamente, em vídeo. não é? Por Exatamente. aí fora. E então é um artigo que eu e o Fernando aconselhamos vivamente a todos os fãs. Já partilhámos a entrevista digital no nosso grupo, na nossa comunidade. Vai sair em papel, eu vou querer comprar. E depois, a cereja no topo do bolo é o Bruce descontente, mais uma vez, é verdade. com a situação e os Política. tempos diferentes e perigosos que ele não se farta de dizer. Não só na América, mas por este mundo fora. Exatamente. E portanto ele está muito preocupado com isso e também diz que depois não há alternativas no próprio Partido Democrata para fazer frente àquilo que é o status quo que se está a instituir, liderado por um Trump, por uma trampa. Uma coisa. Na sequência disso, Fernando, sim. ele no dia 28, Vai estrear, melhor dizendo. ele no dia 28 apareceu Dia 28 apareceu no festival de na Nova Iorque. pré-estreia, Na pré-estreia. na pré-estreia do filme. Aliás, ele estreou oficialmente E- noutro festival Sim, uma foi semana antes, não estou em erro. E no dia 28 foi a Nova Iorque. a surpresa Foi, na exibição Nós em temos Nova aqui Iorque, algumas no filme. imagens. Nós Vamos a temos isso? aqui. Vamos a isso. Põe aí na Land of Hope, por favor. Ok. E. Vamos Onde é que isto está? Está aqui. Land of Hope. Desculpem lá, mas ele aparece aqui a falar sobre e a agradecer ao cast do filme, ao realizador, aos, Todos os que ajudaram aos a- produtores. A tornar isto real. Exatamente, ao Warren Zane, que foi a pessoa responsável O primeiro responsável. pela ideia que depois surgiu. Exatamente. Mais uma vez falamos aqui sobre o livro que é Fantástico. muito bom, que é o Deliver Me From Nowhere. Se não leram, leiam. Leiam. Vale muito a pena. E não é que o Bruce aparece no dia 28 na antestreia, vá, Em Nova Iorque, sim. em Nova Iorque, com a guitarra na mão. E vamos ouvir um pouco. Epá, Vamos isto ouvir o que ele nos transmitiu. Foi um momento muito giro. Muito, muito Vamos bom. a isso? Vamos. Vamos pôr. Good-hearted man. Gabby Hoffman for a wonderful portrayal of my mom, and they're all gone now, so it's nice to have this piece of film. And young Matthew Palicano, yeah, it was his first film. He's got the sunglasses already, and he just got his first guitar. That's what I heard. So he has some difficult choices ahead. That's all I can tell him. But I'll declare him the future of rock and roll tonight. So, and I'd like to thank our Fernando, já temos aqui o sucessor do. O sucessor do Bruce. Tanto, sim, ele. Não agora somos- não é o somos- John. Não Não é o- somos nós. Achas que nós somos os sucessores do Bruce? Nós somos os sucessores do. Nós carregamos a tocha. Nós carregamos a taxa, exatamente. Portanto, mas vamos ter Espero que haja o um futuro do sucessor rock and do roll rock and anunciado roll. não pelo John Landau, mas pelo Vamos Bruce pelo Springsteen. Bruce. Era muito giro. Vamos continuar Vamos aqui. continuar assim. very personal moment in my life, and Mas he ouçam honored my isto a seguir. experience and my work and my family. I want to thank you deeply, Scott. I want to thank 20th Century Studios, Disney's Bob Iger, Alan Bergman, and David Greenbaum for their belief and their support of our somewhat unconventional music picture. I also. Paul Schrader is here tonight, and I don't know where the fuck any of us would be without Paul Schrader right now. He was always good about me stealing the title of his film, so. But thanks, Paul. Last thoughts.
last thoughts. These days, you know, we have daily events reminding us of the fact that we're living through these particularly dangerous times. I spent my life on the road. I've been moving around the world as kind of a musical ambassador for America, you know, trying to measure the distance between American reality, where we've often fallen short of our ideals, and the American dream. I've seen that America, as battered as she feels right now, but for a lot of folks out there, she continues to be a land of hope and dreams, not of fear or divisiveness or government censorship or hatred. That America is worth fighting for. So it's in that spirit. I brought along my lifelong weapon of choice, the guitar, and I want to dedicate this to all folks that worked so hard on the film, all our wonderful collaborators, and I sat with my sister, Virginia, who is the little blonde girl in the film, but is actually a little brown, short-haired girl. But I sat with her during one of the screenings, and she held my hand during the scene where I'm sitting on my pop's lap, and after the film ended, she says, "Isn't it wonderful that we have this?" And that's how I feel about it. It's wonderful that I have this. So thank you, everybody. Appreciate it. This is for you guys. Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. You don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary. Bem, o que dizer, ou melhor, o que aquelas pessoas que estavam lá a ver a antestreia do filme sentiram... Temos inveja da boa. Temos inveja da boa, pá. Adorávamos que aqui em Portugal acontecesse o mesmo, não é? O mesmo. Sei que é quase que impossível. Utópico, quase que utópico, não é? Lá está, ficamos sem palavras a assistir uma coisa destas. E sempre com aquela toada dele preocupado com aquilo que está a acontecer e com aquela simplicidade dele e aquela profundidade da mensagem, em que com simples palavras ele toca nos pontos nevrálgicos daquilo que deve ser dito. E acho que esta música, mais do que nunca, depois do discurso que ele acabou de fazer, é a cereja no topo do bolo. É uma das nossas músicas de eleição. Foi a música de eleição para a última tour. Exatamente. O tema que o Land of Open Dreams existe, que não é uma utopia, que não é uma coisa que deitemos ou descartemos como se fosse algo que não existisse, e que devemos lutar por ela. Exatamente. Bem-ajas, Bruce. Bruce, we are for you and we will stay strong. Que é o que ele diz no fim desta intervenção. Exatamente. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train, dreams will not be thwarted on this train. Faith will be rewarded on this train. Hear the steel wheels singing on this train. Bells of freedom ringing. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Oh,
strong. Have a nice evening. Stay Strong foi o que o Bruce nos disse e nos deixou como mensagem e espero que todos estejam bem. Os amigos que nos ouvem, vocês e as vossas famílias, já há muito tempo que nós estamos juntos fisicamente. Aqui fica o nosso agradecimento por estarem desse lado e que estejam todos bem. Agora, depois destas notícias, vamos anunciar uma rubrica que será fixa. Sim. E que nos é trazida pelo nosso grande Nuno Amante. Nuno Amante. Nós lançámos o desafio ao Nuno para... O Nuno, no fundo, é o responsável por nós estarmos aqui. Claro. Temos que ser justos, não é? Se antes do Nuno o Bruce é o responsável por nós termos este gosto comum, o Nuno é o responsável por nós estarmos aqui porque foi ele que lançou, com outros amigos, Badlands. Lançou a chancela do Badlands Bruce PT. E Fernando, ele criou uma rubrica interessantíssima que vai ser recorrente aqui nas nossas tertúlias. Claro que sim. E chama-se Tramps Like Us. Tramps Like Us. Como não poderia deixar de ser. Vamos chamar o Nuno? Vamos a isso? Ó Nuno. Faz favor. Ó Nuno, se faz favor. Agora é a tua vez. Exatamente. Olá a todos. Antes de mais, um agradecimento especial ao Pedro Guerreiro e Fernando Martins pelo desafio. Desta vez resolvi falar sobre Backstreets, a música, até porque estamos no aniversário dos 50 anos da edição de Born to Run, editada em 25 de agosto de 1975. Queria falar também sobre Backstreets, a fanzine, que mais tarde se tornou numa revista. Backstreets, a música, fala sobre amizade e traição, solidão e desilusão, memórias e nostalgia. É sobre crescer e tentar encontrar sentido nas memórias, nas boas e nas más. Backstreets, a revista, também tem isso tudo. O nome tem a ver com a música favorita de Charles R. Cross, o seu criador. A fanzine, que eu tenho aqui uma cópia, tinha 4 páginas. As páginas centrais é um póster de um concerto de Bruce. E na última tem uma entrevista a um fã de Bruce. O primeiro número da fanzine foi distribuído à porta do pavilhão de um concerto que Bruce ia dar em Seattle a 24 de outubro de 1980. Nessa noite chovia muito, muitos dos exemplares que foram distribuídos acabaram por servir de guarda-chuva e foram destruídos. Na primeira página da fanzine, a capa, Charles Cross fala de um concerto de 20 de dezembro de 1978 na Darkness Tour, também em Seattle. Intitula o artigo de Bruce Springsteen A Spirit in the Night. Fala de um concerto de mais de 3 horas e meia, o que não é de estranhar. Na altura terá sido um dos mais longos e teve um total de 26 temas. Escreve ainda que não há nada que se compare a um concerto do Bruce, vê-lo ao vivo. Não há gravações, álbuns que consigam fazer justiça ao concerto a estar ali a assistir. Depois temos as páginas centrais, que no fundo é um póster de um concerto do Bruce. E depois na página final, a quarta, tem uma entrevista com Ken Deronle, um fã incondicional de Bruce e que colecionava tudo o que apanhava. Bootlegs, originais de diversos países, pósteres, gravações vídeo. Nessa página está incluído também uma lista dos 6 artigos mais colecionáveis de Bruce à altura, entre eles o carro do Bruce, um Chevy de 1955, o casaco do Born to Run, a edição japonesa promocional de 10 temas dos primeiros 3 álbuns, o primeiro single editado nos Estados Unidos, Blinded by the Light, com The Angel na segunda parte do single, o vinil do Darkness, um picture disc, e ainda o single Detroit Medley do concerto de No Nukes em 1978. Este primeiro número da fanzine Backstreets é muito simples,
mas ao mesmo tempo muito direto. Pretendia dar a conhecer Bruce a mais pessoas e a ideia de fazer a distribuição à porta de um concerto terá sido mesmo a melhor forma de o fazer. Na altura foram impressos 10.000 cópias desta edição. Charles R. Cross nasceu no dia 7 de maio de 1957 em Richmond, na Virgínia. Ele foi autor, foi jornalista, biógrafo, foi crítico de música, chegou inclusive a escrever alguns livros, dos quais eu destaco Backstreets, Springsteen, The Man and His Music, que fala obviamente da revista Backstreets e de Bruce Springsteen, obviamente, de uma das suas paixões. Kurt Cobain, Heavier Than Heaven, uma biografia de Kurt Cobain, dos Nirvana. E outra biografia, Room Full of Mirrors, sobre Jimi Hendrix. Quando criou a fanzine, Charles R. Cross ainda estudava na Universidade de Washington. A sua primeira experiência na escrita sobre Springsteen foi quando escreveu sobre o concerto de 26 de outubro de 1975 em Seattle, na Born to Run Tour, para o jornal da escola The Daily. 5 anos depois, portanto em 1980, Charles decide que era necessário criar uma fanzine para explicar porque Bruce Springsteen e a E Street Band eram, sem dúvida, o melhor espetáculo ao vivo que existia. Em 1984, ao 10º número, a fanzine transforma-se numa revista. Entretanto, em 1993, entra Christopher Phillips, que começou a trabalhar nela aos 22 anos. A paixão pela música e pelo artista, Bruce, aquilo que ele representa, são as razões principais para se dedicar de corpo e alma a esta aventura. No ano seguinte, em 1994, tornar-se-ia editor da revista e um ano depois, em 1995, lançou o site backstreets.com. Em 2023, no dia 27 de fevereiro, Charles R. Cross iria assistir àquilo que seria o seu último concerto de Springsteen, no mesmo local onde, em 1980, estava a entregar o primeiro número da fanzine. Charles está agora a escrever o seu último artigo, mesmo antes do início do concerto. No entanto, neste último concerto, Charles iria ter uma companhia muito especial, o seu filho, Ashland, com 23 anos. 23 anos é a idade que Charles tinha quando iniciou esta aventura. Charles fala com orgulho da presença do seu filho e de como a música de Springsteen foi importante para a sua relação. Esta história deu uma volta completa. Acabou onde tudo começou, em 1980, à porta de um pavilhão em Seattle, antes do início de um concerto de Springsteen. Viria a terminar igualmente à porta do mesmo pavilhão em Seattle, em 2023. Charles R. Cross viria a falecer em agosto de 2024. Restam-nos as memórias. Started a fanzine because I thought, this seems absurd to say, I thought people weren't talking about Bruce Springsteen enough. I don't have a Bruce vinyl here, but on my desk, here is my original UDXL2 of The Wild Me Innocent, which is my favorite Springsteen album. Um grande abraço para todos e até à próxima. Peace! Anda, Nuno. Oh, Nuno, obrigadíssimo pela Epá, tua intervenção. Pá, foi fantástico. Muito obrigado, Nuno. És o maior. Aguardamos ansiosamente pela próxima contribuição. O próximo episódio pelo do Tramps próximo Like Us. episódio do Tramps Like Us. É a rubrica do Nuno regular aqui na nossa Tertúlia. no pequeno cantinho do Wild Bill. Wild Billy, aqui no Cold Snack. No Cold Snack Cold da Amadora. Snack da Amadora. Para quem não sabe, o nosso estúdio é um estúdio altamente profissional Não, isto no amadorismo. não há profissional que consiga gravar aqui porque não temos vaga. Isto é um profissionalismo completamente amador. Eles querem, mas nós não temos horários, não temos disponibilidade de horários para... Exatamente. Até porque os arrendamentos hoje em dia são muito caros. Ó Fernando, o que é que temos a seguir? Diz-me Hoje lá. temos aqui mais algumas coisas. Temos, sim, senhor. Vamos viajar no tempo. Vamos. Vamos regressar a quê? 37 anos? 40, ora, 1988. Pá, já nem sei. Olha, vamos regressar a 1988 e o Fernando tem aqui qualquer coisa para nos dizer. Temos, sim, senhor. Vamos fazer uma rubrica nova que é o Arquivo Street.
onde nos vamos trazer pequenos momentos da história da nossa E Street Band, do Bruce e da E Street Band. E o primeiro que vos trazemos é Twist and Shout. Yeah, Twist and Shout. Da lendária noite em Buenos Aires, em 88. Uma das atuações mais intensas que nós nos recordamos. Sim. Sim. A do primeira vez universo que... Aliás, do Bruce. eu acho que foi a primeira vez que vi o Bruce e a E Street Band ao vivo, assim, tipo, mais perto. O mais perto possível, que foi num ecrã de televisão. Foi. E num rádio, porque aquilo deu ao mesmo tempo na televisão e na rádio. É verdade, nós gravámos da comercial o concerto ao vivo. Exato. Eu ainda lá tenho a BASF 90 minutos, 45 de cada lado. Foi fantástico. Aquela noite foi mítica. Foi. E tenho ideia de um grande amigo meu, Paulo Mendes, grande abraço para ele se estiver a ouvir, ter gravado isto no seu VHS e nós irmos lá à casa recorrentemente, sempre que podíamos ver o vídeo do concerto da Anistia em Buenos Aires. Público fantástico, em êxtase, energia completamente, eletrizante, Bruce Springsteen, Clarence Clemons, toda a E Street Band a levar a música até aos limites, uma Super versão afinada. com, sei lá, 10 minutos mais, não sei, 10 minutos. Para aí. E um estádio a saltar praticamente do princípio ao fim. Pá, Eu consigo relacionar-me com esta versão porque eu estive em 88 em Madrid, quando o Bruce anunciou que ia se juntar a... Eu entretanto vou pôr aqui algum som de fundo, está bem? Força. Enquanto tu vais falando. E nós conseguimos perceber que era mesmo... aliás, ele quando tocou isto em 88 em Madrid, para mim já foi super fantástico. E quando nós vimos isto em Buenos Aires, eu não queria acreditar. Aqui é daqueles momentos em que se percebe aquela ligação que o Bruce fala, que ele se alimenta da energia do público, aquela ligação visceral, como se chama dizer, entre o Bruce e a sua audiência. É um concerto aliás, este em Buenos Aires foi uma catarse coletiva. Completamente. Pelos motivos todos que possam imaginar, por causa da ditadura. O Bruce era ansiado há largos anos ir tocar na América do Sul, na América Latina, e quando ele dá este concerto com a Amnistia Internacional, eu adorava. Aliás, temos o prazer de conhecer uma pessoa que lá esteve, a nossa exatamente, Julie, a nossa Julie esteve lá. Um beijinho para ela, e ela esteve lá neste concerto, portanto ela melhor que ninguém sabe descrever o power desta atuação. A Júlia com certeza que diz e já nos disse, creio eu. Sim. Acho que nas conversas que tivemos ela já relatou que isto foi histórico e de facto aqui só no vídeo dá para perceber a vibração e o poder da E Street e a maneira como o Bruce conduziu toda aquela entourage, porque não era só o Bruce e a E Street Band, era nomes já bastante conceituados. Tínhamos o Peter Gabriel, exatamente, e o Sandor, Sting, Tracy Chapman. Reparem, vamos ver um bocadinho. Podes pôr aí, realizador, e vamos falando um bocadinho também ao mesmo tempo. Isto são imagens daquilo que nós vimos naquela noite na RTP 1. É verdade. E só havia 2 canais, atenção. E ouvimos ao mesmo tempo na rádio comercial. Vamos ouvir um bocadinho e ver o estilo Zorro do nosso Oscar. Exatamente.
Isto foi fantástico. Isto é daqueles momentos de tirar o, Tirar o fogo a qualquer um. tirar o fôlego. O Bruce teve ali um estádio de, sei lá, quase 90 mil pessoas na mão e toda a gente a seguir e a sentir aquela Energia, conectividade, aquela energia. energia fantástica. Muito bom. Twist and Shout, Buenos Aires, 15 de outubro de 1998, momentos absolutamente fantásticos e Um dos significativos. momentos da A-Street. Um dos momentos da Street Band, Trouxemos hoje. porque, repara, 1988, Argentina tinha saído há pouco tempo da ditadura, Certo. senão nunca seria possível reunir uma crew daquelas lá para fazer um concerto Daquela da tour dimensão. daquela Sim, dimensão. sim. Foi uma tour que percorreu o mundo, foram à África, foram à Ásia, América Latina, Europa, América do Norte, Austrália. Foi um momento muito significativo. África do Sul. África do Sul. Sim. E foram momentos muito significativos. Ainda com... O que é com- muito significativo, Sim. não é? Porque Toda a gente recordou o Apartheid e quando lá Porque, passou o Little Steven foi com uma... o Sun City. Eram tempos difíceis, muito difíceis. Depois disso, muitos dos países entraram em democracia e agora o Bruce está outra vez preocupado. Eu não me canso de dizer isto, o Bruce está outra vez preocupado porque hoje estamos a viver uma regressão àquilo que é o contra aquilo que ele se bate. Infelizmente nos Estados melhor. Unidos estamos a ver a imposição de uma ditadura, não há que ter Exatamente. medo de dizer, Pá, num país que sempre lutou pela democracia. exatamente. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, nós sempre nos habituamos a ver os Estados Unidos como o país O farol. land, land, O farol da land democracia. of the free, and home of the brave. Exatamente. A terra da liberdade e dos bravos. Traduzindo para português, Sim. um bocado arcaico, mas para que todos, para quem não percebe o inglês, para que percebam os Estados Unidos sempre foi visto por todos, não é? Na velha Europa como a terra da oportunidade, não é? A terra prometida. Lá eu posso ser dono de uma terra, lá eu posso concretizar os meus desejos, lá eu posso ser livre, lá eu livro-me destas correntes, lá eu posso deixar de ser escravo e ter o meu cantinho, plantar a minha terra, viver, Terra prometida, viver no fundo, não é? viver do meu trabalho. Coisa que na Europa se calhar não o conseguiria, ou noutro local do mundo. Mais difícil. Nós sempre vemos os Estados Unidos como o farol da democracia, e depois vermos o farol da democracia ser completamente deturpado, E apagado. eu apagado ainda não o considero. Eu acho que enquanto houver pessoas de bem, pessoas sensatas nos Estados Unidos, ainda temos esperança. E eu acho que o que o Bruce nos falou no festival, naquela intervenção que ele fez após a estreia no New York Film Festival, é exatamente isso. Isto não é a nossa América, aquela Sim, que sim. nós Não é este o... aquela que nós desejamos. Sim, não espelha a nossa realidade. Não espelha aquilo que nós a nossa ansiamos. gênese. Exatamente. Sim, exatamente. O Trump não está a fazer um bom trabalho, mas não é só o Trump. Os democratas não estão a fazer Sim, um bom ele trabalho, falou nisso. e os Estados Unidos são, vamos nos equiparar um pouco, como é Portugal, um país que vive de dois partidos, historicamente, não é? Lá é os republicanos e os democratas, e aqui é o PS e o PSD. Só que agora já não é bem assim. Hoje em dia já não é assim, e nos Estados Unidos caminha para isso. A extrema-direita impõe-se e extravasa e insurge-se com criação. Aliás, eles já falaram sobre a criação de partidos de extrema-direita que eram proibidos nos Estados Unidos e que o Trump, pelos vistos, vai permitir que sejam criados. Portanto, isto é uma coisa que nos deve preocupar a todos. Não nos esqueçamos que um senhor chamado Adolf Hitler começou na Alemanha
a ganhar umas eleições. Exatamente. Democratas, portanto, Sim, eleito sim. democraticamente com o voto do povo. E depois meteram a democracia na gaveta, Ele depois não é? agarrou e fez da democracia um aviãozinho de papel e mandou a janela fora. Exatamente. E foi o que se viu. Não quero com isto dizer que o Trump seja o novo Hitler. Felizmente não o é, porque senão já estaríamos todos num campo de concentração. Mas que ele não é um democrata, no meu entender. Desculpem-me se não concordam, mas no meu entender aquele senhor não é um democrata verdadeiro, porque quem é um democrata verdadeiro aceita a crítica, e aquele senhor sempre que é criticado e não corta a liberdade de expressão, manda despedir, manda acabar com programas de comediantes só porque não gosta de ser criticado. Portanto, isto não é a essência de um democrata. Nós temos que saber admitir a crítica, mesmo que não concordemos com ela, temos que viver com ela. E racionalizar e debater. Sim, como é óbvio, não é? E o Bruce? E com cordialidade. E isso é uma coisa que eu acho que o Trump não é. É uma pessoa capaz de dialogar com cordialidade com quem quer que seja. E o Bruce, preocupado com isso, fez aquele apelo. Verbaliza, e desde cedo. Já em 88 ele sentia a necessidade de participar na defesa dos direitos humanos e daquilo que é a defesa dos oprimidos, e a contribuir para uma mensagem que é: atenção, nós temos que viver num mundo melhor, o mundo mais tolerante, mundo ditador, o mundo opressivo não é um mundo de progresso. Não. E ele participou em 88 na Human Rights Tour, com a chancela da Amnistia Internacional, precisamente por isso. Não querendo fazer disto um programa de intervenção, nós agora temos aqui um momento igualmente fabuloso, na sequência disto que acabámos de falar, que é, na sequência de 1988, Buenos Aires, e 1988, América Latina, África, por esse mundo fora, onde a Tour Human Rights Now percorreu. Nós temos aqui um momento que é, digamos que uma ponta que liga, porque em 2013 o Bruce surpreendeu-nos com uma cover inesperada, e é um dos momentos mais emocionantes que aconteceu precisamente na América Latina, no Chile. Quando ele decidiu homenagear um grande cantor chileno, Vítor Jara, que é um símbolo da resistência e da liberdade, e nos presenteou com um grande momento. Foi mais do que um tributo musical. Foi o Bruce a mostrar respeito por uma história de luta e coragem. Eu senti o público chileno a viver aquilo como um gesto de solidariedade e memória coletiva pelo que se passou. Sim, sem dúvida. Esta música nós trazemos na sequência daquilo que nós queremos que seja uma rubrica também regular, que são as covers inesperadas que o Bruce nos tem trazido ao longo dos anos. Esta é uma delas. Escolhemos hoje esta porque o tema era propício. Porque é um tema propício, sim, e porque é uma cover inesperada, no sentido em que o Bruce, para além de nos surpreender com criatividade, ele surpreende-nos com a tal resiliência que falámos aqui há uns tempos, não é? E isso também se manifesta naquilo que ele transpõe para a audiência. Ele está no Chile, ele canta uma canção em castelhano, em espanhol. Sim, ele fez questão disso e é fantástico. E ele faz um discurso em espanhol e faz uma canção em espanhol, enaltece a memória de um herói, podemos dizer, um herói chileno, sim, que lutou e que interviu contra a ditadura e a favor da liberdade. Bruce é um ser de liberdade, e eu vou pedir aqui o rock é liberdade. Exatamente, eu vou pedir aqui ao nosso realizador Fernando Martins para pôr aqui este momento magnífico. Vamos embora. En 1988
Tocamos para Amnistía Internacional en Mendoza, Argentina. Pero Chile estaba en nuestros corazones. Conocimos a muchas familias de desaparecidos. Ellos vinieron con fotografías de sus seres queridos. Fue un momento que se queda conmigo para siempre. Si eres un músico político, Víctor Jara continúa siendo una gran inspiración. Es un gran honor estar aquí y lo tomo con humildad. Víctor Jara viva. Excuse my Spanish. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua en glorias y penas. Aquí sin mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morir cantando las verdades verdaderas, no las lijón fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una a la otra hasta el fondo de la tierra.
Ahí donde todo y donde todo comienza, tanto que has sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Peace and love, brothers. Claro, vive! Vitor Jara vive. Isto é um hino. Isto é daqueles momentos fabulosos que Muito, nós, muito, muito bom. nós Muito não bom. podíamos deixar de partilhar. O Bruce tem dezenas de momentos fabulosos. Sim. Este é um deles. Este é e de facto nós estamos numa de... É uma cover inesperada, por ser em castelhano. Não me lembro do Bruce ter cantado em castelhano numa grande tour, a não ser nesta. Sim, e havemos de trazê-lo, havemos de... Depois desta, sim, já cantou várias vezes. Sim, sim, sim. O Bruce tem esta sensibilidade de que consegue recolher dos sítios... Na tour de 2013, 2012-2013, Wrecking Ball Tour, ele por onde passava tentava recolher ensinamentos e abria as tours com músicas artistas locais. Músicas locais, sim. Bom, esta tem um significado muito especial. Sim. Nós estamos aqui para partilhar convosco esta mensagem fabulosa que o Bruce nos traz. Acontece que nestes momentos e nestes dias que correm a mensagem é um pouco mais é um pouco mais sensível devido a toda aquela preocupação que ele manifesta e que nós também, como defensores da democracia, partilhamos. A nossa preocupação com uma terceira guerra mundial Exatamente. é real, não podemos esconder e estamos todos muito preocupados que este mundo tome um caminho que nós não queríamos para os nossos filhos. Há 100 anos atrás, como tu disseste, Assim, a chamada tudo de começou Wolf. com eleições. O Hitler, um homem que arrogava que a Alemanha iria ser desenvolvida e que iria pôr o nome da Alemanha no mundo e queria Construir uma nova Alemanha. construir uma nova Alemanha. Ele de facto pôs o nome da Alemanha no mundo pelas piores razões. Certo. Vamos continuar. Queríamos amigo. agora começar a apelar à vossa participação mais uma vez, Certo. porque nós somos viciados em que haja participação da comunidade, porque é isto que alimenta. Sim, façam chegar É isto que as alimenta. vossas ideias. Aliás, a maior parte das alterações que nós estamos a fazer às nossas lives, felizmente, partiram de vocês. O feedback de quem nos ouve E e quem nos vê, e quem nos deu o feedback. foi muito importante. E nós, como bons democratas que somos, decidimos democraticamente que quem nos ouve é quem manda. Exatamente. Portanto, se o vosso interesse é esse, nós alteramos aqui um pouco a nossa maneira de funcionar e bem. E continuaremos a alterar E se vocês continuamos a alterar acharem. se vocês assim o entenderem. Exatamente. Portanto, o que é que o Pedro e eu gostamos? Que nos façam chegar as vossas opiniões, obviamente, que nos façam chegar as vossas sugestões. Adoraríamos que, além do nosso querido Nuno Amante, mais uma vez um grande abraço para ele, nos façam chegar as vossas sugestões. Querem participar, enviam-nos áudios. Não querem enviar áudios porque acham que não gostam de se ouvir ao microfone, nós também não.
Fica só aqui a vossa... Exato. Nunca ninguém se gosta de ouvir o microfone. Ninguém. É horrível ouvirmos a nossa voz gravada. Estamos convosco. Exatamente, partilhamos as vossas dores. Mas enfim, queremos fazer-vos chegar esta mensagem de que se não quiserem gravar áudio, escrevam-nos, mandem-nos um e-mail, mandem-nos uma mensagem no WhatsApp, enviem-nos uma carta, um postal, o que vocês quiserem. Era giro a gente receber postais, pá, coisa porque que hoje não? em dia... Porque não? Ainda Já existe. ninguém escreve, não é? Pá, mas era giro nós recebermos um postal. Adorava. Pá, nem que seja um postal virtual. Olha, ó Fernando, Não seja por isso. permites-me, Claro que sim. vou pôr aqui o nosso mail, mandem-nos um postal virtual. Se faz favor. Adoraríamos receber aqui no Cold Snack da Amadora, no Wild Billy, um postal vosso. Pá, nem que seja para dizer mal. Mas, Vocês não prestam para nada. pá, mas digam alguma coisa. Vocês, pá, estão a ser uns gajos pá, horríveis. Pá, o que é que estão aí a fazer? Nem que seja para dizer isso. Mas nem que seja, nós nem que nós seja. toleramos tudo isso. Tudo. Nós toleramos Nós somos tudo. uns gajos que Menos- conseguem só não aguentar toleramos- as opiniões todas. Só não Insultos toleramos- Só não teremos más educações. Nem más educações. Mas agora se vocês disserem, vocês não prestam para nada, vocês não percebem nada disto. Crítica aceitamos à Vocês vontade. deviam era fazer assim, À assado. vontade. Vocês deviam estar de pernas para baixo, colados com super cola 3 E sem respirar 3 e dias. sem respirar 3 dias. Aí é que vocês faziam uma live como deve ser. Ok. Ok, meus amigos, isto Vamos a foi, isso. foi um momento de desconversão. A sério, adoramos a vossa contribuição e muito obrigado por estarem desse lado. Aliás, a Bruce PT nasceu dessa comunhão e nós queremos que essa comunhão continue a existir, mas nos tempos mais modernos, ou seja, através destes meios de comunicação que a tecnologia nos deu, que foi o YouTube e neste caso as live streams. Adoramos ouvir música, aliás, temos o nosso boss, fazemos questão disso, estar sempre Tentamos passar- sempre, não é? a passar Ainda por que baixo. o algoritmo às vezes seja terrível. É para o YouTube dar-nos cabo da cabeça com Mas os nós bloqueios, tentamos, mas nós tentamos. não rentabilizamos Não, nada, nós estamos aqui zero, para ganhamos zero. intuitos educativos. Única e exclusivamente para discutir a obra do Bruce. Mas sinceramente nós não ganhamos um cêntimo com... Zero. Aliás, nós não temos publicidade nas nossas emissões. Zero. E fazemos questão que assim continue, a não ser que sejamos obrigados por algum motivo legal. Mas estamos aqui a ouvir em fundo o Waiting on a Sunny Day e nós esperamos muito sinceramente que venham dias mais solarengos aí pela frente. Vamos ouvir um bocadinho. Vamos a isso. Já não vamos ouvir. Afinal não há sol. Afinal não, já não há. Pronto, o Bruce já nos disse o que tinha a dizer. Ok. Bom, o que é que nós para além disto queremos falar? Olha, queremos vos dizer. Temos aqui Primeira coisa. algumas coisas giras que vão acontecer, não querendo levantar muito a ponta do véu. Sim. Vamos ter aqui algumas emissões temáticas sobre os que partiram. Os que partiram, mas não foram esquecidos. Nunca. Agora adivinhem o resto. Exato. Partidos, mas não esquecidos. Ou se quiserem, em inglês, lost but not forgotten. Fiquem atentos porque fiquem atentos, vocês, vai eu valer acho que vocês bem vão a gostar pena. disto. Eu Acho que vai valer bem que vocês a vão pena. gostar daquilo que nos vamos trazer. Vamos estar cá convosco 2 vezes por mês. Portanto, daqui a 15 dias cá estaremos novamente live. Só para vocês. Para todos aqueles que nos quiserem ouvir, obviamente. Eu sei que nós somos chatos, mas Chatos, mas no bom sentido. o Bruce merece. O Bruce merece que nós sejamos chatos, pá. Sempre. Olha-me só o Cold Snack aqui está montado. Este estúdio. É pá, uma coisa completamente Já tivemos fora... os YouTube a pedir de joelhos para visitar o estúdio e nós Estás a tivemos que brincar. adiar porque hoje tínhamos que gravar. É pá, foda. Não pode ser, hoje Estás temos a que gravar. brincar. Isto foi tudo criado por nós próprios. Bom, Isso vamos é verdade, terminar. Isso é verdade. Ó Fernando, vamos terminar. Vamos despedir dos nossos E amigos. vamos despedir dos nossos amigos. Muito obrigado por nos terem Obrigado. ouvido e até Obrigado daqui a a todos. 2 semanas. Obrigado, amigos. Um abraço grande. Um grande abraço e... Não se esqueçam, nobody wins unless everybody wins. Everybody wins. Abraço grande. Agora, ao realizador, Diz-me coisas. eu sei que tu não gostas muito. Nada. Não gostas muito Nada.
daquela fase do Streets of Philadelphia. Não Mas gosto, eu não gosto. resisti. Gosto. Eu não resisti eu a corrijo-te. terminarmos com isto. Eu corrijo. Eu não gosto é daquelas Dos loops. dos loops de bateria que saíram com aqueles estridentes. O álbum oficial está. Mas esta não tem loops estridentes. Esta é excelente. Meus Maybe I queridos, don't know you. Um grande abraço a e todos. até daqui a 2 See you. semanas. Fiquem bem. Fiquem bem. Tchau. Abraço. Tell me what you do with your head. Is it something new? Something you were gonna surprise me with? Maybe I don't know you like I thought I did. Maybe I don't know you like I thought I did. What's that music you're listening to, babe? I never heard you listen to that before. I never heard you playing that song before. Is it something new, or just something you always hear? Maybe I know you like I thought I did. Maybe I know you like I thought I did. You came to me for understanding and tenderness, but instead I met you with indifference, and I can't explain. Last night we took a drive past the house where we used to live. You started crying, oh, you were crying. Well, there was something, baby, that I just couldn't